A categoria do magistério de escola básica no Brasil, assim como em outros países, veio se mostrando distante dos conhecimentos dos livros, limitando-se muito àqueles chamados didáticos. Em outro sentido, como muitas pessoas da categoria frequentemente apontam, são os livros que aparecem como insuscetíveis de orientar o exercício da profissão ou, como se costuma dizer, estão distantes da realidade. Livros resultantes de boa e rigorosa pesquisa são muito pouco acessíveis a docentes de educação básica, dadas as condições de trabalho e a forma como este é concebido. Para o trabalho da professora sobra, assim, o saber da experiência. Este, por sua vez, é acumulado na sua percepção solitária de árduos processos de tentativa e erro. Muitas vezes, esse saber da experiência é desconsiderado pelas secretarias de educação e por especialistas do mundo escolar. Podemos dizer que essa tradição histórica de destituição do saber letrado, de desprezo do saber da experiência e de desamparo do exercício profissional pelos sindicatos corrói a capacidade de o professorado, como categoria, entrar no mérito das práticas de educação pública e de assumir a proposição criativa de políticas educacionais que sejam, ao mesmo tempo, favoráveis aos profissionais das redes escolares e aos grupos populacionais que deveriam se beneficiar da educação escolar. Em decorrência, ficam obstruídas as tentativas de alianças entre a categoria do magistério, estudantes e familiares, isolando e fragilizando seus movimentos diante dos governos que a empregam. Nesse contexto, veio se acentuando uma orientação governamental cada vez mais prescritiva, restritiva, minuciosa e burocraticamente controladora das práticas docentes. Em escala mundial, está em jogo a questão da autonomia do exercício profissional do professorado. A definição de tipos de profissionalismo docente tem sido frequente, por exemplo, na literatura inglesa. Em 2003, Sachs conclama os professores para que resistam ao profissionalismo chamado gerencialista, pautado por princípios como eficiência, vagamente, como eficiência, eficácia e mudança nas instituições e na profissão. Em seu entender, os professores deveriam se organizar construindo relações entre eles em um profissionalismo democrático, defendendo a profissão, as características de realização de seu trabalho e os objetivos mais amplos da educação. E Sachs dizia, resistir à implantação de uma identidade pautada pelo individualismo, pela competição e controlada externamente ao grupo profissional. Eu, particularmente, penso que se deve levar em conta que cada professora carrega em si a expressão de duas dimensões que lhes são constitutivas. Nós somos, ao mesmo tempo, funcionários e profissionais. Essas dimensões são opostas, mas inseparáveis, ou seja, uma tensão permanente na prática de cada integrante do magistério. Como funcionários, nossas relações são de reciprocidade com respeito a regras. Fazemos parte de uma hierarquia, somos subordinados a níveis superiores de decisão e nossa prática é delimitada por um regramento escrito, objetivo e fixo, que somos obrigados a obedecer. Como profissionais, temos a necessidade de sermos versáteis para que nosso trabalho esteja à altura de uma realidade diversificada, mutante e, muitas vezes, áspera. Isso nos obriga a sermos flexíveis e criativos, sem o que não será possível cumprir os objetivos constitucionais postos para a educação brasileira. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não é possível, pois, fazermos frente a esse desafio se nos contivermos no interior das fronteiras de nossa dimensão de funcionários. Será preciso equilibrá-la com a requerida afirmação de nossa dimensão profissional, fortalecendo-nos ao valorizar os saberes da experiência e os combinando com os saberes dos livros, o que implica nos opor sistematicamente à orientação dos governos que insiste em reduzir as pessoas que integram o magistério a trabalhadores unidimensionais e a meros executores
de ordenamentos baixados por órgãos posicionados de fora e acima das escolas, nas quais, dia após dia, com o nosso trabalho, nós nos esforçamos por educar. Eu vou fazer um exercício de olhar o desafio atual, que é diferente do desafio de sempre, e mostrar que coisas mudaram e para que coisas a escola não tem acompanhado. A sociedade industrial se despediu de nós há poucas décadas e a escola não se transformou. Nós continuamos com a escola da sociedade industrial. E ela funciona como indústria. Funciona assim, você faz um exame que é para o sujeito devolver o que o professor explicou, e se todo mundo explicar e resolver direitinho, todo mundo nota 10, idêntico isso, não sei quantos. A ideia da diversidade, da diferença, da variedade de interesse não está acolhida por essa escola. A escola da sociedade industrial não pretendia promover todos, pretendia selecionar. Quem completava o primário tinha que fazer 1 ano de um curso de admissão, que é uma espécie de curso vestibular. Quem passasse no exame de admissão ia para a segunda parte, que se chamava ginásio. Essa seleção, quem terminasse o ensino médio na escola pública já estava feito, passava em qualquer vestibular, porque eram escolas de elite. E o que significava que a educação fazia? Ela ia selecionando, produzindo uma pirâmide que na base tinha o semi-analfabeto, depois você vinha ao segundo patamar, que era o encarregado na indústria, o capataz na agricultura, capaz de escrever um bilhete, e lá no penúltimo degrau você tinha o engenheiro de prancheta. Essas profissões todas, essas ocupações todas, não existem mais. O operário industrial virou robô, o encarregado é um dispositivo, e o engenheiro de prancheta virou o que nós chamamos de AutoCAD. Ou seja, a escola continua pondo gente para fora e selecionando, e não promovendo todos. Mas não tem mais emprego para essa gente. A ideia de educar para uma vida digna significa a promoção de todos, e nós não estamos sendo capazes de fazer isso. E isso esbarra em competências que nós vamos ter que desenvolver. A primeira das competências da base é compreender a realidade natural e social. Essa compreensão dos processos, vou pegar uma logo adiante, que chama usar as linguagens das humanidades, das ciências, etc. e tal. Ora, você só usa essa linguagem se você exercer essa linguagem. E exercer em classe, na sala de aula, né? E a gente aprende coisas porque a ideia da velha escola que selecionava, não promovia, é você informa, o professor era um informador, ele tinha a competência do discurso, ele era um informador e o aluno recebia. Aliás, a ideia que se tinha de currículo é lista de pontos, lista do discurso de quem ensina. Para novas competências, currículo tem que ser o percurso de atividades de quem aprende. Se você olhar qualquer copo d'água, tem informações para o consumidor. Características físico-químicas, pH 25 Celsius, aproximadamente 6. Muitos de nós passamos pela aula de química, um ou outro saberá que essa água é levemente ácida. O que significa pH 6? É uma informação. Em termos de matemática, pH, potencial hidrogênio iônico, é menos o logaritmo da concentração de íons de hidrogênio. Todos nós aqui passamos pela escola, aprendemos isso, esquecemos, com a graça de Deus, Nosso Senhor. Com exceção de meia dúzia de químicos aqui. Por quê? Porque nós somos ignorantes do ponto de vista do domínio das linguagens, que é o que se prescreve na competência 3, ou coisa assim, da Base Nacional Curricular. Essa mudança no mundo do trabalho diz nós temos que produzir gente que permitir que se construa na escola saberes, competências para fazer o que máquinas e sistemas não fazem. Máquinas e sistemas não têm critério prático, ético e estético. Nós estamos num mundo que cada um precisa de novas competências. Cadê a condição escolar, salas de aula, etc., e tal, em que essas competências são desenvolvidas?
Você não precisa mais informar, você precisa dar elementos para usar a informação. E o que tem de informação em maquininhas como essa é impressionante. Então, a escola que pretender informar já perdeu a batalha para essa maquininha. Você tem que saber informar-se. Ou seja, é uma competência importante aprender a informar. E o professor tem que ter a competência de orientar os estudantes para se informar, porque navegar na internet também é navegar no lixo, né? Essa nova atitude com relação à educação é o que tem de certo na tal da Base Nacional Comum. Tem coisas da base que precisam ser modificadas. 10 diferentes componentes curriculares para o Fundamental 1, quer dizer, a alfabetizadora tem que garimpar em 9, 10 não, são 9, em 9 componentes o que ela vai fazer, aí tem que ter uma síntese. A mudança do ensino fundamental para o médio também tem um descompasso que precisa ser revisto. Mas isso tudo à parte, há um mérito nessa Base Nacional Comum, que é dizer, currículo tem que ser o percurso de atividades de quem faz, senão você não desenvolve essas competências. E o professor tem que estar preparado para isso. Ora, o que é que nós, professores, temos que demandar diante disso? Nós temos que demandar um programa eficaz de apoio e formação continuada para todos os nossos professores. O melhor modelo de educação que eu conheço para desenvolver competências é a boa educação infantil. Na boa educação infantil, vocês conseguem imaginar crianças quietinhas, perfiladas, ouvindo a professora discursar? Elas conversam, desenvolvem, etc. A professora, sim, coordena atividades, propõe teatro, canto, dança, fazeres práticos, etc. Mas quem faz são as crianças. O papel, fazendo uma metáfora teatral ou cinematográfica, o papel da professora é a produtora, como quem produz um espetáculo. Às vezes, ela faz a direção de cena, muitas vezes ela é protagonista mesmo, mas muitas vezes quem protagoniza é uma criança com uma ideia, com uma pergunta, etc. Ela vira coadjuvante. Então, essas múltiplas funções que uma professora de educação infantil, boa professora, faz, nós, das etapas mais avançadas, temos que aprender a fazer. Nós temos muito boas escolas e muito bons professores nesse país. Nós temos que pegar esses bons exemplos, valorizá-los e difundi-los. Eu, geralmente, utilizo temáticas que são projetos. Então, o professor apresenta diferentes possibilidades, grupos de alunos, por afinidade ou outra razão, assumem esse projeto ou propõem um, eles vêm depois à sala de aula e apresentam o esboço do projeto para a turma. Esse projeto é validado pela turma, tá bom, é legal e tal. À medida que vai avançando, eles vão apresentando isso à turma. O que é que acontece? A avaliação, nota, tem 3 componentes. A autoavaliação do aluno. Um texto em que ele diz o que aprendeu, em que circunstância e por que, fazendo aquele projeto. O segundo, a avaliação que o grupo com que ele trabalhou fez da contribuição dele. Ele foi importante nas pesquisas, na internet, na apresentação, produção dos PowerPoint, ou seja, o grupo de trabalho, 4 ou 5 pessoas, avalia. E o terceiro, a avaliação coletiva da turma ao resultado do projeto apresentado para a turma final. Esse é um modelo que eu desenvolvi com ciências aplicadas a pedido da Unesco e do SESI Nacional. Eu acho que houve, de modo um tanto recente, algumas experiências que ampliaram a escuta e a participação do professorado. Estou me referindo em âmbito nacional às conferências nacionais de educação. E eu, salvo engano, eu acho que foram os momentos na nossa história em que houve mais amplo envolvimento, participação com delegados, delegadas escolhidas em cada local, município, né? E assim por diante nos estados, até num nível nacional. Mobilizou milhares de pessoas. Contudo, eu acho que isto ainda é muito insuficiente.
e que também não se, digamos assim, não se conjuga com esforços mais locais. Eu penso que há muitas, né? As redes escolares municipais e estaduais precisariam praticar isso muito mais e cotidianamente. A ideia de produzir políticas educacionais devia ser uma constante como parte do trabalho profissional. Algo que, adianto, né, se poderia fazer nesse sentido, né, para que houvesse, pelo menos, muito maior participação do professorado na elaboração de política educacional, seria proporcionar, nas jornadas docentes e nas aulas regulares, tempo para lidar com esse assunto e para que os professores e professoras possam conversar entre si, num mesmo estabelecimento e entre profissionais de diferentes estabelecimentos. Nós vivemos um sistema organizacional que é organizado para ninguém falar com ninguém.